Bom, bem-vindos então a este é o curso Um Brasil Sustentável, segunda edição 2020. Nesta série nós vamos conversar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. O subtítulo do nosso curso é um curso de extensão aqui da Universidade Federal de São Paulo, com o apoio do Instituto Physis, Cultura e Ambiente, da Pró-Reitoria de Extensão aqui da Universidade, Extensão e Cultura, e também de uma série de outros parceiros que nós vamos anunciando à medida que as entrevistas forem acontecendo, porque os parceiros nos indicaram os palestrantes que aqui vieram. Hoje eu estou recebendo aqui a Solange Guimarães, professora aqui da nossa Universidade Federal de São Paulo, no campus de Osasco. Ela vai discorrer um pouco com a gente, assim, um diálogo bastante interessante e profundo, com certeza, sobre o ODS 8. Eu vou tomar aqui a licença de já antecipar a redação principal do ODS 8, que é promover o crescimento econômico, inclusivo e sustentável, emprego e trabalho decente, resumidamente é isso. E também estou aqui com o Aron Belink, que vai discorrer um pouco sobre o ODS 12, que é assegurar padrões de consumo e produção e consumo sustentáveis também, grosso modo é isso. Vejam que são dois temas que dialogam muito com o outro, quer dizer, falar de crescimento econômico sem falar de produção e consumo, falar de produção e consumo sem falar de economia fica impossível, por isso nós resolvemos reunir então os dois temas na nossa primeira gravação aqui da nossa primeira entrevista. Tá? A Solange, como eu falei, é da Unifesp, e o Aron, ele é consultor na área de sustentabilidade da ABCA, ABC Associados Sustentabilidade, um consultor muito conhecido e muito importante na área de sustentabilidade, um grande amigo de bastante tempo já, a gente acompanha a carreira dele, é uma honra vocês terem aceito o nosso convite. Vou fazer uma primeira pergunta que eu vou fazer como linha de frente de todas as entrevistas que nós vamos ter aqui. A pergunta é a seguinte: conforme eu li para vocês a redação do ODS 8 e do ODS 12, vocês entendem que essa redação é uma redação adequada, interessante para a realidade brasileira? E se for ou se não for, como que nós estamos, né, no cumprimento dessas metas para daqui a 10 anos, que é a ideia dos ODS, que eles tenham um cumprimento até 2030. Na perspectiva de vocês, como é que está a questão desses temas para a realidade brasileira? Claro, vamos falar de microeconomia, macroeconomia, fazer um panorama geral para quem está nos assistindo, para quem está participando aqui do curso, possa entender um pouco sobre a temática desses cursos. Eu acho que para ser cavaleiro, a gente pode começar com a Solange e depois passamos para o Aron. Solange, então, olha, o ODS 8 fala em crescimento econômico, inclusivo, sustentável, fala em trabalho decente para mulheres, jovens, os grupos. O que você pensa a respeito disso? Como é que está o Brasil? É um prazer estar aqui hoje falando sobre a ODS 8 e podendo colaborar com esse importante debate aqui. Então, eu queria começar falando, pegando essa sua pergunta, né, professor, e dizendo que, ao meu ver, né, pela minha interpretação, a gente não estamos no caminho do cumprimento do que seria o ODS 8 em 2030. Infelizmente, eu gostaria de dar uma perspectiva mais otimista, mas a gente não tem como fugir de um contexto que a gente vem, né, das tendências de mercado de trabalho e crescimento econômico que a gente vem observando aí desde a chegada da crise econômica no Brasil em meados de 2014. Então, falando um pouco do cenário que a gente tem, né, de 2014 para cá, eu nem vou, nesse momento, me ater a pandemia, né, que tornou todo esse cenário ainda mais catastrófico, né, mas depois a gente pode falar um pouco também de quais são os grupos do mercado de trabalho menos favorecidos ainda no contexto da pandemia. Mas mesmo antes da pandemia, né, se a gente observar, e a partir da chegada da crise econômica no Brasil, a gente vai verificar que a gente tem tido um crescimento econômico em alguns anos até negativo, né, 2015, 2016. De lá para cá a gente tem apresentado um crescimento econômico positivo, mas muito baixo, né, abaixo de 2%. Então, o primeiro pilar dessa ODS, que é a questão do crescimento econômico com emprego pleno e também trabalho decente para todos e todas, o primeiro pilar, que seria crescimento econômico, a gente já não tem visto, né, nesse período. Então, com baixo crescimento econômico, a gente tem aí tido também uma alta taxa de desemprego e uma alta taxa de inatividade. É bom dizer que essas coisas são distintas, né? O desemprego é aquela parcela da população que está no mercado de trabalho em busca de uma vaga de emprego, enquanto os inativos também são uma parcela da população de desocupados, mas eles já pararam de buscar, né? Ou por desalento ou por alguma outra questão que está em torno dessa decisão individual.
Então, a gente tem esse cenário, né, de baixo crescimento econômico, baixo nível de emprego, alta inatividade. A gente passou a ver também, com a chegada da crise econômica, o aumento da informalidade. Então, é claro aí, né, para a gente no dia a dia observar, de fato, uma grande parcela dos trabalhadores no setor informal, tanto os trabalhadores sem carteira, quanto também o que a gente chama de conta própria, né, que na prática são uma parte, a gente até pode dizer que é empreendedor, e foi o conta própria é um grupo muito heterogêneo, né? Então você tem uma parte de altamente qualificados aí que optam por serem conta própria por questões desse pacote salarial mais benefícios vale a pena, né? Mas você tem ao mesmo tempo uma parcela de pessoas com qualificação que a gente chama de manual ou média, que na verdade acaba indo para a informalidade depois que um choque de desemprego chega para esse indivíduo, né? Então a gente vê aí de uma forma resumida, a gente vê todas as questões aí, por exemplo, das discussões da precariedade desses trabalhadores informais também, a uberização, o quanto que esses trabalhadores acabam ficando também sem uma certa segurança, né, no mercado de trabalho, dada essa nova situação deles. E aí, quando a gente também olha para outras, isso é um aspecto mais macroeconômico, né? E a gente também, quando a gente olha para as questões de desigualdade do mercado de trabalho, a gente também vê que a gente não tem feito aí toda uma tarefa completa, né, em relação à questão das desigualdades. Mesmo com muitos ganhos, aí eu posso falar em outro momento, todos os ganhos que a gente teve, né, porque antes desse período que a gente tem de crise econômica, a gente teve um período de muita prosperidade econômica, né? 10, 12 anos aí de prosperidade, que nos permitiu, na verdade, ter um cenário que era completamente diferente desse que eu estou falando nesse momento. Então, dava para ser otimista, talvez, lá em 2015 não, né? Quando a discussão das ODS, mas um pouco antes disso, antes da chegada, a gente estava num bom caminho, né? De redução dessas desigualdades, de aumento do emprego, diminuição da... Era totalmente o cenário contrário desse que eu comecei falando aqui. Mas o cenário, desde a chegada aí da crise, é esse cenário que eu estou tratando, de aumento da pobreza, de aumento da desigualdade. Quando a gente olha para as desigualdades do mercado de trabalho, a gente observa aí que a gente tem grupos muito mais favorecidos no mercado de trabalho, né? Então, se a gente olhar numa ponta, a gente tem os homens brancos com idade média entre 30 e 50 anos, que acabam sendo aqueles que têm melhor acesso, melhor inserção e também melhores condições de permanência nesse mercado de trabalho. Eles sofrem menos choques, né? Enquanto que, quando a gente olha na outra ponta, a gente tem as mulheres negras, e se a gente ainda somar essas duas camadas, né, de exclusão social e complexidade, que já é a questão racial e a questão de gênero no Brasil, a gente ainda tem a questão etária. Então, os jovens também são uma parcela da força, né, da mão de obra brasileira que também sofre muito no mercado de trabalho e vai enfrentar desigualdades de condições e um cenário completamente diferente. Então, nesse ponto, eu acho que eu não tenho como ser otimista, porque realmente eu acho que é difícil a ODS 8 ter as suas metas cumpridas mesmo nesse cenário que a gente tem traçado até agora. Tá certo. Professora Solange. E Aron, diante de um quadro de crise, nessas faltas de oportunidades, falar em produção e consumo sustentável abre uma perspectiva otimista ou pessimista? Quer dizer, se a gente tiver um mercado de trabalho, de fato, atendendo a produção e consumos com novas linhas sustentáveis, isso é possível, isso é viável? Como é que você vê essa questão para que a gente saia desse cenário apontado pela professora Solange? Então, eu acho bom primeiro agradecer o convite, né, por estar aqui conversando, e assim, eu acho que a gente precisa olhar os ODS um pouco, talvez dar um passinho atrás só, para pensar eles um pouco no conjunto, né? Quer dizer, o que são os ODS, de onde eles vieram, porque eu acho que tem uma característica importante, que eles são um resultado muito aspiracional, ou seja, eu acho que qualquer pessoa em sã consciência, lendo, né, não só os 17 objetivos, mas as 169 metas dentro de cada um, com os prazos que estão colocados, vai dizer que quem escreveu aquilo é louco, né, ou vive em outro planeta. Porque, assim, eles são altamente ambiciosos, né, e eles são ambiciosos não só no tempo e na escala, mas eles são ambiciosos também na ideia de interdependência e de integração, que eu acho que é uma coisa super importante. Apesar de a gente falar esse ODS, aquele ODS, eu sempre uso a imagem de que, assim, os ODS são portas diferentes para entrar na mesma casa.
né? Então, na verdade, o pacote inteiro, a Agenda 2030, é uma coisa só, pela qual você pode abordar por vários lados, mas todos eles te levam para o mesmo lugar, até porque um depende do outro. Então, assim, a gente não tem como pensar em fazer um crescimento econômico de 7% ao ano no PIB per capita, como está no ODS 8, sem mudar o padrão de produção e consumo, porque senão você estoura a capacidade de suporte do planeta. Né? Então, assim, alimentar todas as pessoas, se você fizer isso à custa de poluição das águas, à custa de uma devastação da floresta, você vai ter um problema. Se você fizer isso sem igualdade de gênero, você vai ter um outro problema, e sem reduzir desigualdades vai ter um terceiro problema. Então, isso tudo é interligado. Né? Eles são um grande novelo, né? E a gente está procurando diferentes entradas dentro disso. É que nem aquela fábula do elefante, né? Cada cego pega um pedacinho, né? E cada um vai dizer que o elefante é de um jeito. Né? O elefante é uma coluna, o elefante é uma parede, o elefante é uma corda, né? Mas, na verdade, o elefante é o elefante. Então, assim, a gente está olhando o nosso elefante, Agenda 2030, nessa perspectiva. Então, apesar da gente ver que isso tudo é um enorme desafio e fazendo a integridade, o cumprimento dos ODS é uma coisa que seguramente ela não acontece dentro desse horizonte de tempo, eles são muito importantes como um norteador. Então, acho que assim, eu sempre penso os ODS não como uma coisa que a gente deve se frustrar se não conseguir chegar lá, mas que a gente deve levar em conta como um balizador para o nível de ambição que nós temos, para o nível de transformação. Né? E acho que esse, para mim, é o grande valor deles. Então, feita essa ressalva enorme, né? Mas olhando, então, assim, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis aqui para o Brasil. Nós estamos bem longe disso, né? Ainda, seguramente. E se a gente olhar esse objetivo, até tem uma colinha aqui que eu já trouxe aqui, porque não dá para lembrar tudo, as metas dele, né? O que está lá dentro? A primeira é uma coisa chamada o Programa Decenal de Produção e Consumo Sustentável, antigamente era um processo de Marrakech, que chamava, que é uma grande iniciativa engendrada nas Nações Unidas, lá no começo dos anos 2000, para produzir, né, produção e consumo sustentável. Então, só ali já tem uma coisa enorme, então implementar esse programa. Segunda coisa, a gestão e uso eficiente de recursos naturais. Redução dos preços de alimentos em 50%. Gestão integral de resíduos e produtos químicos. Os 3, 4, 5 R's, como a gente fala, da reciclagem. Né? A questão de transparência empresarial e gestão sustentável. As compras públicas sustentáveis. A informação e educação sobre estilo de vida saudáveis. O apoio em ciência e tecnologia para implementar essas coisas todas. Ferramentas de turismo sustentável e gestão de subsídios a combustíveis fósseis. Tudo isso está dentro do ODS 12. Né? E nós, olhando, né, isso daqui, a gente vê que tem muita lenha para queimar, tem muito caminho até chegar nisso. Existe uma iniciativa, interessante até para quem quiser acompanhar, que se chama Relatório Luz da Agenda 2030. Em vez de ser um relatório sombra, né, que o pessoal sempre chama o relatório não oficial como relatório sombra, esse é o relatório luz, né, porque ele joga a luz sobre a gestão dessa agenda que, em governos anteriores, ainda estava sendo gerenciado de uma maneira mais responsável, foi totalmente liquidado no governo atual. Né? Ainda no primeiro momento do governo, né, houve uma tentativa nessa direção, mas depois ela foi expelida do governo junto com o general Santos Cruz, né, que era quem cuidava disso dentro do atual governo, que ainda teve um cuidado, e por isso mesmo, acho, também acabou sendo expelido, porque tinha uma postura mais razoável nessa direção. Então, assim, a gente está muito longe e, infelizmente, andando no sentido contrário atualmente. Tá certo. Então, eu estou do lado de dois pessimistas, pelo jeito, né? Não, otimistas, mas realistas. Eu sei, estou brincando, só para provocar. Porque é bem claro lá no ODS, né? Quer dizer, como toda a agenda foi construída, e ela herda a Agenda 21, herda os Objetivos do Milênio, e aí ela fica cada vez mais complexa e mais integrada, sem dúvida nenhuma, né? Então, de qualquer forma, são metas ambiciosas, mas que vem sendo construída não agora para esses 15 anos, mas desde lá de trás, desde a Rio 92, quer dizer, há um processo. E nesse processo sempre ficou um embate entre a temática da sustentabilidade de certa forma, um empecilho para o crescimento econômico. Essa lenga-lenga, essa ladainha que a gente ouve há tanto tempo, né? Quer dizer, não é possível compatibilizar crescimento econômico, qualidade de vida das pessoas, sem sacrificar de alguma forma a temática ambiental ou a sustentabilidade mais dos ecossistemas e dos recursos naturais.
Como é que a gente resolve essa equação? Afinal de contas, como é que a gente consegue garantir empregos para jovens, para mulheres, a inserção no mercado formal ou não formal, seja lá qual for, mas uma melhor inserção, uma qualidade de trabalho mais adequada? E como é que a gente consegue também, de alguma forma, cumprir minimamente essas metas de produção e consumo, indo para a sustentabilidade, se não se apresentam novas visões de trabalho, consumo, emprego, né? Quer dizer, como é que a gente apresenta para a sociedade essas novas modalidades de trabalho, nova modalidade de consumo? Como é que a gente se transforma em educadores para essa mudança dessa realidade? Porque se a gente continuar mantendo a ideia do embate, a gente vai ficar tentando secar o gelo, né? Aquela velha história de a gente vai e não consegue. Alguém quer começar agora, tanto faz a ordem. Então, já que eu fui chamado de pessimista... Não. Mas assim, eu acho que o interessante desse dilema que você está colocando, Gisma, é o fato de que a resposta está na própria pergunta, né? A gente só vai conseguir fazer isso transformando a maneira como nós funcionamos como sociedade. Então, assim, seguramente dentro dos padrões atuais, né, de produção, de consumo, de desperdício, de ineficiência, né, nós seguramente não temos como resolver essa equação, né? Então, essa é uma equação insolúvel dentro do quadro atual. Então, a gente tem que transformar isso. O que significa transformar? Né? Eu acho que, por exemplo, a questão dos empregos, a questão da ocupação das pessoas, né? Nós temos que ter uma sociedade que ela seja capaz de abrigar pessoas trabalhando em formas, em ocupações diferentes, que tem muito mais a ver com serviço, com cuidado, com cultura, com você cuidar das pessoas, do que você propriamente transformar recursos naturais ou extrair recursos naturais. Então, é um trabalho diferente, né? Agora, é essencial que as pessoas tenham meios de vida, possam se realizar. Isso vai ter a ver com inovação, com modificações na maneira como a sociedade satisfaz as necessidades, né, de cada um. Então, acho que essa mudança de paradigma, ela é o que a gente vai precisar fazer, e onde, né, nós estamos vivendo a questão da pandemia, né, ela nos colocou à frente algumas coisas que mostram muito da irracionalidade da nossa maneira de funcionar hoje e como a gente tem possibilidades, né, tecnológicas e produtivas muito diferentes. Então, assim, as pessoas encontraram, né, estamos aqui no auditório hoje, né, eu demorei 20 minutos, 30 minutos para vir da minha casa, que não é longe. Se eu tivesse vindo a pé, talvez chegasse mais rápido, de bicicleta com certeza, né, mas eu fui vir de carro por conta de não chegar todo suado, não sei o quê, e perde-se um tempo absurdo, cheio de carro na rua, assim, não faz o menor sentido. Então a gente tem que mudar isso. E a gente acha que agora teve um wake-up call doloroso, que a volta ao normal, ela não deve ser uma volta ao que era antes. Ela precisa ser uma volta com a cabeça mais aberta, mais iluminada, para aproveitar outras maneiras da gente viver. Tá certo. Obrigado. Solange, quer falar alguma coisa? Sim, eu concordo plenamente também com a fala do professor Aron, porque eu acho que a mudança de paradigma, eu acho que é uma coisa muito relevante, né? A gente precisa começar, enquanto sociedade, a ver novos caminhos, novas formas de realmente mudar a realidade, principalmente desses grupos excluídos que a gente vê no mercado de trabalho, né? Isso passa também por uma visão nova que a nossa sociedade tem que ter, né, em termos de enxergar, de fato, de uma forma diferente a questão do consumo, a questão do bem-estar. E eu acho que, nesse ponto, é inegável que os 10 a 12 anos que a gente teve aí de melhora das condições no Brasil, seja via crescimento econômico, seja via políticas públicas, né? A gente não pode deixar de falar de um conjunto de políticas públicas que foram estabelecidos nesse período, até por conta da prosperidade macroeconômica, também te traz a possibilidade de você explorar bastante a questão das políticas públicas. A gente teve políticas públicas muito relevantes, que eu acho que também levaram com que a sociedade, nesse momento, tenha uma visão diferente sobre o futuro que ela quer, né? Isso que a gente espera, apesar da gente ter alguns resultados eleitorais, às vezes, um pouco estranhos. Eu acredito que, pelo menos agora, nessas últimas eleições também, municipais, a gente consegue ver aí que os mais jovens, quando são entrevistados, têm uma postura bem diferente em relação a uma agenda futura. Então, esperamos que isso se reflita, né, nos próximos anos. Então, essas políticas, sejam as políticas, né, de transferência de renda, né, condicional, que tiveram
imenso aí, o papel do Bolsa Família. Agora a gente tem o auxílio emergencial, mas é inegável que o Bolsa Família aí tirou muitas pessoas da pobreza e da miséria, né? E a gente sabe o quanto esse tipo de política pode fazer com que futuramente as pessoas possam exijam mais mesmo, né? Exijam que ter um nível de bem-estar, uma renda que não é a renda do trabalho. A renda do trabalho, certamente, ela vai ser sempre mais volátil, né? Ela vai ter momentos de choque macroeconômico. As pessoas podem ser levadas à pobreza, né? Então, esse tipo de proteção social ela tem que existir, de fato, para ter um colchão ali para que as pessoas suavizem o consumo ao longo do tempo. Então, eu acho que esse ganho que a gente teve também das políticas educacionais do período, ProUni, cotas, FIES, enfim, toda essa expansão do ensino superior também entre os mais jovens, esse conjunto também faz com que a gente tenha, enquanto sociedade, eu acredito, uma visão de futuro mais pautado no bem-estar, né? Além do consumo, também pautado na busca pelo bem-estar. Então, isso eu acho que faz com que a gente possa ser mais crítico, né, em relação ao que vem pela frente. Legal. Aron, quando você falou, me ocorreu, e quando a Solange complementou, a ideia de que, já que nós estamos falando da dimensão econômica da sustentabilidade, acho que esses 2 ODS talvez sejam os que mais diretamente dialogam com a pauta da economia, né? Claro, como você mesmo falou, todos eles de alguma forma abordam a dimensão econômica, né? Entre outras, mas esses 2 aqui, o cerne, né, do debate é a economia. E o cenário da economia mundial, aí eu queria ampliar um pouco essa história do mercado especulativo, não produtivo. O professor Ladislau Dobor esteve sentado nessas cadeiras na primeira edição do curso, falou bastante sobre isso, sobre a questão de que hoje o capitalismo é improdutivo, e o macrocapitalismo, quer dizer, a economia mundial está organizada de tal forma, baseada em commodities, em construção civil, enfim, em uso de recursos naturais, quer dizer, um capitalismo muito atrasado, que não está enxergando essa oportunidade que você falou de serviços, de outras formas de trabalho para a juventude e outros grupos aí. Como é que a gente faz a virada de modelo, né? Aí é um desafio maior, porque acho que nos próximos 10 anos, obviamente, não vamos vencer essa visão de capitalismo, mas como é que a gente consegue vislumbrar uma transição de um modelo, do meu ponto de vista, eu não sou economista, obviamente, estou falando uma bobagem, mas um modelo econômico absolutamente falido, quando se considera a dimensão da sustentabilidade, como é que a gente consegue vislumbrar uma transição? Quer dizer, como é que a gente derruba, entre aspas, esse sistema e inaugura uma nova era? Isso é possível, não é possível? Nós somos uma geração que vamos cantar essa ladainha, mas não vamos conseguir implementá-la. Como é que está essa questão? Então, assim, eu acho que um ponto importante nesse olhar macro é entender um pouco como a economia ela é construída, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente, às vezes, toma como um fato, e, na verdade, ela é uma construção humana, que é sobre o valor das coisas, sobre os preços, sobre a estrutura de incentivo, ou seja, por que as coisas são baratas ou são caras, né? Por que as pessoas fazem isso ou fazem aquilo, e as empresas tomam certas decisões. Eu acho que esse olhar, ele tem um paradigma, que é o tal paradigma da escassez, né? Então, qualquer manual de economia vai dizer que a economia é a ciência de alocar os recursos escassos da maneira mais eficiente possível, de alguma coisa parecida com isso. Essa palavrinha escassos, ela é muito importante, porque só entra na conta da economia aquilo que é escasso. Então, aquilo que tem pouco, então ele passa a ter preço, ele passa a ter um valor para ser trocado. Aquilo que não é escasso, que é de graça, ele não entra na conta da economia. Então, ninguém faz a conta do ar que a gente respira na hora de você fazer o valor de alguma coisa, mas o ar que a gente respira é um fator de produção absolutamente essencial, como qualquer outro. No paradigma nosso do século XX, vamos dizer assim, né, eu sempre lembro que a gente cresceu de uma maneira muito rápida, né? Então, quando eu nasci em 63, tinha 3 bilhões de pessoas, 1963, tinha 3 bilhões de pessoas no planeta e tinha uma produção de 5 trilhões de dólares de bens e serviços. Né? 50 anos depois, né, já faz algum tempo, mas só que é um número que fica fácil de lembrar, 50 anos depois, a gente estava com 7 bilhões de pessoas, o dobro, e 20 trilhões de dólares, que é o dobro do dobro do tamanho da economia, dentro do mesmo planeta. E isso estourou a capacidade de suporte do planeta. A gente usa mais do que o planeta repõe. Isso torna certas coisas que eram não escassas, escassas. E elas vão ter que começar a entrar no preço.
Então, assim, espaço para carro na rua, para pegar o meu exemplo que eu estava falando agora. Ninguém se preocupa em cobrar o carro pelo metro quadrado que ele ocupa quando está andando. Mas ele deveria cobrar, porque tem um espaço limitado de rua na cidade. E isso é uma coisa escassa, a gente disputa esse espaço, né? E você troca isso por tempo. Então, assim, alguma maneira isso vai ter que entrar na conta. Assim como passou a entrar na conta a água pura, né? A água acessível, já está entrando na conta os custos de água. Assim como o custo de emissões de carbono. Então, sempre você entendeu que o planeta é capaz de absorver todo o carbono do jeito que a gente emitir. Isso era verdade até pouco tempo atrás. Pelo volume que a gente tem hoje como economia, isso já não é mais verdade. Ainda tem negacionistas, mas é óbvio, e qualquer pessoa sensata entende isso, que existe um limite para essa saturação. Isso vai fazer com que a emissão de carbono seja um fator de produção e um fator da economia. E vai afetar os preços. E aí tem a velha questão, o que acontece com quem está operando hoje. E essa é a questão da transição. Porque por mais que se enxergue para frente o que está acontecendo, e no macro, no micro, quer dizer, e o meu negócio, e o meu emprego, e eu que sou um trabalhador de mina de carvão, vai fechar a mina porque ela agora não serve mais e eu vou ficar sem emprego. O que eu vou fazer? Então, essa estratégia de transição ela tem que acontecer. E eu acho que é esta coisa que nós temos que construir muito rapidamente. Então, essas metas, né, dos ODS grandes, elas não são metas para a gente resolver do jeitinho que a gente sempre fez tudo. Põe um dinheirinho para lá, põe um dinheirinho para cá. Não é isso. Né? Só resolve essa conta mudando radicalmente. E a gente tem que fazer essa mudança radical acontecer e desenvolver o aparelhamento para isso, aparelhamento institucional, econômico e tecnológico. Tá. Solange, por favor. Não, eu vou também falar dado que a gente está falando de que talvez o caminho para a mudança do paradigma é algo mais revolucionário, né, do que a gente simplesmente ficar replicando esse modelo que a gente tem hoje em dia. Eu acho que uma coisa que tem que entrar para o debate é a questão de onde vêm os dinheiros, de onde vêm os recursos para esse tipo de política pública, né? Que passa, com certeza, é inegável que vai passar em algum momento pela questão de como é a taxação na nossa economia no mundo, né? Mas focando em Brasil, em como que a gente taxa, né, os mais pobres, a nossa classe média e os mais ricos. Então, uma das discussões agora em termos da questão do auxílio emergencial, né? Claramente o auxílio emergencial teve um papel, não só o auxílio emergencial, mas como todo o gasto em saúde, né, na estrutura do SUS, que foi feita aí ao longo de muitos anos. Né? Como manter esse tipo de política, como fortalecer, não só para que a gente consiga lidar de forma mais justa em momentos de crise, como a gente está tendo agora com a pandemia, mas em todo momento. Né? A gente sabe que mesmo o programa Bolsa Família, aí, volta e meia, né, agora acho que a gente, depois de muitos estudos, de uma década de estudos de economistas mostrando que o Bolsa Família tem efeitos aí não só em questão de renda e desigualdade, mas também através das condicionalidades desse tipo de programa, você faz com que as crianças fiquem na escola, e com isso você consegue aí, de repente, quebrar um ciclo intergeracional de pobreza. Então, quando a gente começa a discutir essa questão do papel das políticas públicas, como aumentar, como garantir essa rede de proteção social para as pessoas, principalmente para os grupos mais excluídos, vem na cabeça de onde vem esse dinheiro. Né? A gente tem que pensar, ainda mais em um momento que o mundo todo passa, aí, boa parte dos países, por um momento de crise econômica. Né? Então, eu acho que nesse ponto de você pensar em algo fora da caixinha, né, fora daquilo que a gente está acostumado a entender como esse sistema que tem mostrado que ele funciona bem para algumas coisas, mas ele deixa uma parcela da população excluída, né, mesmo quando ele funciona bem, mesmo no período de prosperidade econômica, a gente tinha grupos sociais excluídos. Né, mesmo a questão de gênero, que a gente vê muitos ganhos ao longo do tempo, você ainda não se discute, por exemplo, digamos, o preço sombra, né, que o tempo dedicado ao serviço doméstico das pessoas dentro de casa, o quanto isso é injusto. Né, e isso tem um valor, a gente não remunera, né, a gente não dá um valor para esse tempo do serviço doméstico não remunerado dentro de casa, mas isso tem um valor. Então, uma questão que eu acho que a gente tem que trazer para o debate é que, para continuar com esse tipo de política, fortalecer e aumentar, passa por taxação
e passa por mudar o nosso sistema de taxação. Eu não estou falando que aí até uma confusão, né, que se tem nesse debate também. Né? Você vai taxar os mais ricos. Né? A gente não está falando da classe média alta. A gente está falando ali daquele pessoal que está no 1% mais rico da sociedade, que detém boa parte dos recursos no Brasil, mas no mundo. Quando você olha 1% ou 2% da distribuição de renda, esse pessoal detém aí boa parte dos recursos econômicos e passa por uma questão de redistribuição mesmo. Né? Então, taxar para que você tenha recurso para você garantir política pública, e não só política pública. Né? Você também internalizar as externalidades que certos grupos acabam tendo, conforme o exemplo que o professor estava dando, Aron, alguns grupos talvez não paguem por aquilo que eles utilizam na sociedade, né? Da forma que eles deveriam pagar. Então, é isso. Quer dizer, estamos falando de incentivos fiscais para atividades econômicas sustentáveis e talvez taxação para as insustentáveis seja uma parte importante da equação. A questão das cadeias produtivas sustentáveis. Quer dizer, a gente assiste hoje, no Brasil e no mundo, uma série de laboratórios experimentais, pequenas ações ocorrendo, principalmente na Amazônia. Acho que a Amazônia é um bom exemplo disso, de cadeias produtivas de artesanato aqui, turismo sustentável ali, pesca manejada ali, pescadores não sei de onde que também pescam em reservas extrativistas, prestadores de serviços em vários setores. São pequenas cadeias produtivas que têm executado atividades que nós poderíamos classificar como mais sustentáveis. Isso tem ocorrido e tem dado oportunidades para jovens, mulheres, artesãs aqui e ali, pescadores, né, grupos de minorias. Como é que nós podemos dar escala para isso? Quer dizer, existe a possibilidade de dar uma escala, quer dizer, fazer uma economia que consegue ser macro na soma dos micro, quer dizer, várias pequenas cadeias produtivas sustentáveis locais somadas podem promover uma macroeconomia para um país como o Brasil, por exemplo. Isso seria uma alternativa, aliado também à questão da prestação de serviços ecossistêmicos. Quer dizer, quem produz água porque preservou a sua mata na sua produção rural, ali na fazenda que ele tem, uma pequena chácarazinha, produz água, cobra pela água. Essas atividades, pode-se dar escala para isso ou isso é melhor ficar como um complemento da macroeconomia? Eu acho que sim, enquanto algo que tenha que correr de forma paralela também com o aparato do Estado e do dinheiro público. Mas eu acredito sim, eu acho que a gente tem hoje uma agenda na parte mais de microeconometria, né, de microeconomia, que é essa questão de olhar para aquilo que está acontecendo com os indivíduos no nível mais micro mesmo na economia, que é a questão de você avaliar certas políticas mesmo locais, né, que ocorrem. Então, toda a agenda aí das políticas públicas baseadas em evidência. Nesse caso, não precisa nem ser política pública, pode ser uma política organizada aí por uma ONG ou definida ali num aspecto local, regional, pelos próprios indivíduos daquela área. Então, tem muita avaliação mostrando questões positivas em relação a isso. Então, você tem a questão da economia solidária, a questão das cooperativas mesmo, né, cooperativas locais de produção. Eu acho que sim, acho que tem um papel relevante enquanto sobrevivência ali para aquela população daquela região, ou até mesmo em termos do turismo, né, desenvolvimento do turismo. Então, acho que tem algo para ser explorado. A gente precisa de incentivo também, né, do governo em relação a esse tipo de iniciativa. Também passa muito pela questão do crédito. Então, até onde também você tem que tornar viável, né, que esse tipo de cooperativa e de arranjo produtivo local seja sustentável, né? Porque uma coisa, pode surgir ali uma iniciativa, você ter pessoas de fato engajadas, por exemplo, a gente tem aí o exemplo dos catadores, né? Em São Paulo você tem alguns grupos aí, cooperativas de pessoas que recolhem o lixo, levam para reciclagem. Eu acho que isso tem que sim ser incentivado e fomentado, talvez através também desse apoio, né, paralelo com a questão de crédito. Então, acredito que sim, mas acredito que tem que ter um apoio também, porque a gente vê muitas dessas iniciativas e arranjos de economia solidária, às vezes até impulsionados pela universidade, pela academia ou por grupos de intelectuais e tal, que às vezes morre na praia também, né? Morre na praia, às vezes você acaba deixando aquela comunidade ali, às vezes até que estava indo bem desprovida, né, do que podia ter acontecido, até pior, né? Está numa situação pior do que ela estava antes da chegada da solução local ali.
Então, acho que sim, mas eu acho que tem que ter bastante... Tem iniciativas que dão certo, claramente, outras que não. E eu acho que passa, de qualquer forma, por um desenho de política pública também para dar suporte ou crédito. Eu acho que, complementando, assim, eu concordo que tem um papel importante esse tipo de iniciativa. Agora, eu acho que, olhando um pouco o macro da sociedade, né, do sistema de produção, um pouco nessa perspectiva, a nossa sociedade ela é altamente urbanizada. E muito do que a gente utiliza são coisas que estão vindo do meio não urbano para o meio urbano, né? Para começar, alimento, água, né? Combustível, tudo isso vem de fora. A energia não é produzida dentro do ambiente urbano, talvez até venha a ser produzida mais para frente, alguma parte disso, né? Em agricultura urbana, periurbana. Então, tem experiências interessantes, mas a gente tem que pensar que a maneira como a sociedade está organizada, ela tem aí uma separação entre onde se produz e onde se consome, que ela é muito difícil de ser rompida e é muito difícil dela funcionar fora de grande escala. Então, assim, eu acho que por mais que a gente tenha essas soluções, é importante que elas existam, né, e as soluções locais também têm um espaço para isso, a gente vai precisar, ao longo do tempo, encontrar soluções de grande escala, porque a soma dos pequenos sozinha não dá conta de uma sociedade urbanizada e industrializada e tecnologizada como a nossa. Então, se nós fôssemos 3 bilhões de pessoas, daria. Né? Se nós somos 7, 8, 9 bilhões, não dá. Né? Então, assim, tem alguma coisa que vai precisar acontecer que passa pelo universo da tecnologia. Só um comentário dentro disso, que eu acho que esse olhar macro, né, ele tem uma proposta que a gente conversou na época da Rio Mais 20, tal, que é a economia donut. No fim, ela foi traduzida como economia donut. Na época, a gente falava economia da rosquinha, né, que é mais brasileira, mas virou economia donut, né, já está traduzido o livro da Kate Howard, né, que é uma economista, que desenvolveu isso de uma maneira muito interessante, só para olhar isso como um parâmetro. Né? A ideia dessa economia é que ela reconfigura o olhar, que eu estava criticando agora na fala anterior, da economia que não enxerga limites e que trata como não escassa uma coisa que de fato é escassa. Então ela olha uma primeira coisa que é o teto ambiental. Né? Então, assim, já tem medidas de que certos grandes paradigmas em nível global são limites. Então, o limite de quanto você pode colocar de carbono na atmosfera, quanto você pode pegar de água, quanto você pode ter de extinção de espécies, quanto você pode ter de emissão de nitrogênio e fósforo nos rios e no mar, porque isso causa, né, alterações na cadeia. Então, tudo isso são limites planetários naturais, que é um teto. Não dá para passar disso e tem que monitorar isso para poder rebater na economia. E ela propõe, que isso é interessante, que é onde a Kate trouxe essa coisa, o piso, que é o piso social. Então ela fala assim, olha, a economia tem que ficar entre o teto, né, e ela faz um círculo assim do limite externo do planeta, e o piso, que é um círculo interno, e a economia tem que estar entre o piso e o teto, que é o donut. Né? O que é esse piso? Esse piso são os direitos humanos, as necessidades humanas básicas. Ou seja, ninguém pode ficar privado de determinados tipos de educação, voz política, alimento, moradia, tem lá um conjunto de coisas. A economia tem que se governar por isso, não por um crescimento contínuo. Né? Ela tem que crescer, mas tem que respeitar os limites. E isso ajuda você a configurar as políticas. Né? E a notícia boa é de que agora, esse ano aqui, a primeira cidade começou a usar esse paradigma como uma referência de política pública, que é a cidade de Amsterdã. Então, o planejamento de Amsterdã está sendo feito agora, a partir desse ano, com base na economia donut. Né? Uma coisa para ver o que vai acontecer, mas vale a pena olhar e é uma luzinha de esperança aí. É isso, ótimo. Obrigado, Arão. Que muitas outras luzinhas como essa se acendam. Que Amsterdã dê um exemplo ao mundo, apesar de ter uma realidade completamente diferente da nossa, obviamente, né? Mas que a gente possa ver nessas boas práticas alguma solução econômica para a sustentabilidade do planeta. Né? Bom, eu vou encerrar esse primeiro ciclo. Eu conversei aqui com a professora Solange Gonçalves, agora eu acertei, e com o Arão Belink para falar dos ODS 8 e 12, dentro do nosso programa Um Brasil Sustentável, um curso de extensão promovido pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em parceria com o Instituto Physis, Cultura e Ambiente.